Olá, boa noite. Tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Me visualizar direitinho? Perfeito. Olá. Olá. Gente, vou começar dando uns recadinhos aqui, que a gente tá indo, né, pra sexta live, que é essa hoje, com o Alexandre Ferran. E todas essas lives estão acontecendo como uma forma de esquenta pro Enepeia, né? Que vai acontecer em novembro, nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26. E é isso aí. Espero que vocês, quem tá acompanhando aqui, né, as outras lives que já ocorreram também, espero que vocês tenham gostado e ainda tem muita coisa para acontecer. As lives também estão ficando salvas para quem não conseguiu assistir ao vivo. Estão salvas aqui no Instagram e também no canal do YouTube do ArquiFTube. Aí você pode jogar no YouTube esse nome ou também acessar pelo link que tem no nosso perfil, que é o link para o nosso site. Aí lá também vocês encontram as lives que já aconteceram. Esperando aqui. O nosso convidado de hoje. Aqui, ele acabou de chegar. Então, vamos começar. Tô aguardando aqui. Olá! Oi, Tudo bem, Alexandre? tudo bem? Como é você? Tudo bem também, graças a Deus. Você tá E me aí, ouvindo bem? tô te ouvindo bem, isso que eu ia Ah, perguntar. Tudo aqui então? que bom. Vamos lá. Então, podemos começar. Que bom te ter aqui, né? Obrigada pela sua disponibilidade. E aí eu vou começar pedindo para você se apresentar aqui para o pessoal, contar um pouquinho sobre o que você tem feito, quem é você. Então, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, assim, no meio de nomes tão legais, assim, que eu tenho acompanhado, assim, as lives que vocês estão fazendo aí. Enfim, tivemos nomes muito bacanas, sobretudo no campo da cultura, né? O Fernando Rossi, que está aí assistindo a gente, meu querido professor e amigo, Winston Church, enfim, agradeço e me sinto muito honrado por estar aqui. E eu sou Alexandre Ramos, né? Muitos me conhecem como Alexandre Ferran, que é o nome que eu uso como artista. Eu sou ator, sou promotor cultural da Firjan SESI Campos,
Sou artista, administrador e promotor cultural também aqui da Santa Paciência Casa Criativa, estudante de gestão e produção cultural e arte educador também. Ah, que legal. E eu estava pesquisando também um pouco, né, sobre esse espaço aí, Santa Paciência, em Campos. Ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas queria que você contasse um pouquinho do que tem acontecido, que eventos vocês costumam ter e há quanto tempo também vocês estão com esse Sim, sim. projeto. Então, eu não consigo falar da Santa Paciência sem falar um pouco da minha história, né? Assim, eu comecei a fazer teatro, né? Já lá em 1998, já tem 22 anos que eu já estou nessa área. E aí comecei a produzir, fazendo teatro. Comecei um curso de teatro lá do IFE, com um grande amigo, hoje em dia, poeta Arthur Gomes. E aí comecei a me envolvendo com as questões, com as produções, né, locais da cidade, né, que a gente vai acabando se envolvendo com o espaço que a gente vive, né. Uhum. Então, comecei a produzir muito dentro desse campo, né, com montagens, atuando, e aí trabalhei muito como também como sonoplasta, como técnica, né, que a gente chama, iluminação, assistência de direção. Eu fiz de tudo um pouco nessa área. E aí, em 2005, o grupo de instrutores de artes e ofícios da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, que é uma fundação que tem aqui em Campos até hoje, que promove cultura, arte e cultura, eles estavam precisando de uma pessoa que tivesse vivência em montagem teatral e que fosse ator e tal. E aí eles me convidaram para fazer parte desse grupo e aí eu fui lá. E aí foi uma experiência incrível. Eu gosto de falar sempre porque foi um divisor de águas na minha profissão, na minha carreira, né? Lá eu tive contato com um elenco, né, com um grupo de profissionais muito importantes, né, para a cultura hoje em dia. E, e eu aprendi muito com eles. Uhum. Produzimos muito, foi uma fase muito linda que a gente produzia a cada mês a gente produzia uma montagem teatral e levava para o interior da cidade para apresentar nos lugares, enfim. E foi uma vivência muito interessante, né? Muito bom a gente poder levar a sua arte, né? Nossa arte, nossa cultura para as pessoas que não têm acesso, que naquela época ainda não tinham, né? Hoje em dia está mais Uhum. misturado, mas naquela época ainda era muito difícil, né? As pessoas só tinham acesso com cultura naquele nosso encontro. E isso era Sim. muito fantástico. Então, eu aprendi muito, né? Fiquei ali durante alguns anos, saí dali, fui trabalhar com arte e educação, projetos de escola, em escolas municipais, estaduais, trabalhei na prefeitura de Talva, trabalhei na prefeitura de Macaé, aqui como instrutor de arte e dando oficinas de teatro para essas crianças e adolescentes. E aí, em 2012, eu fui para eu fiz um processo seletivo para o SESI, né? E aí onde eu estou até hoje, agora como promotor cultural. Na época que eu entrei como auxiliar de produção e aí trabalhava nas montagens lá, né? Na técnica, ajudando na montagem de luz, de som e tal. E aí fui aprendendo também, desenvolvendo minhas habilidades lá, crescendo profissionalmente e estou lá até hoje, graças a Deus, fazendo esse trabalho que eu desenvolvo lá com muito carinho. É, E aí, de uns anos para cá, a gente eu não sei, mas me parece que às vezes as cidades, não só aqui, né, mas elas meio que permeiam por um alto e baixo muito interessante assim de se pensar, né? E aí eu acho que foi nesse baixo
que a cidade estava enfrentando, culturalmente falando aqui, né? Que a gente viu a necessidade da gente ter um espaço independente, que a gente pudesse se articular e conversar e produzir e trabalhar, né? E aí isso é um projeto muito antigo, meu e do meu marido, o Almir. A gente, desde 2016, onde a gente fez uma ocupação no Teatro de Bolso, que era um teatro que estava fechado há 2 anos já, e aí a gente fez uma ocupação nesse espaço, pedindo a reabertura desse espaço, né, que era um espaço muito importante para a produção cultural e teatral da cidade. E lá a gente ficou durante 2 meses desenvolvendo projetos de forma independente. Então foi muito bacana, onde a gente pôde ter contato com muitos artistas, muitos profissionais da área, e a gente desenvolveu, enfim, café literário, shows, 1000 coisas ali, sem mínimo de recurso, porque o teatro estava fechado, enfim, e mesmo assim ainda a gente produziu bastante. E de lá para cá a gente ficou com esse desejo. Quando foi em 2019, no ano passado, em março, a gente conseguiu botar em prática abrindo a Santa Paciência. A Santa Paciência é um lugar de diálogo, de exercício, de escuta e de produção, né? A gente já desenvolveu diversos, assim, a gente faz de um tudo um pouco aqui, de exposição de artes, a feira de arte, de artesanato, faz cinema seguido de bate-papo, a gente faz café literário, saraus de poesias, faz apresentações musicais, teatrais, a gente faz, enfim, debate, oficinas, cursos, workshops. E mais que isso, a gente está aberto à discussão, à produção, né? A gente apoia as produções culturais e teatrais daqui da cidade, sempre abre espaço para esse diálogo, para as produções estarem aqui, enfim, exercendo, a gente exerce esse papel, né? Então, eu acho que é basicamente isso. A gente está há 1 ano e 7 meses agora, a gente teve que parar. A gente estava completando 1 ano de casa quando a gente enfrentou a pandemia. A gente não pôde nem comemorar. É vida. Estávamos com uma programação bem legal de aniversário, mas a gente não conseguiu fazer, mas a gente não parou, né? A gente conseguiu desenvolver as lives, que a gente sempre convidava um artista, um professor, enfim, alguma pessoa para falar sobre arte, sobre cultura, sobre sociedade, aqui no perfil da Santa Paciência. E também, junto com o Fernando Rossi, a gente desenvolveu o Leituras Santas, que é um projeto que faz leituras encenadas de textos teatrais para esse formato aqui da internet. Ai, que incrível. Então aqui essa casa é basicamente assim, uma casa ampla com alguns espaços onde a gente produz, a gente faz de um tudo aqui, tem um cafezinho com bolo, onde a gente resgata aquela memória afetiva de café de vó, e tem uma exposição, sempre uma exposição de um artista da cidade, enfim. E é isso. Ai, que incrível. Você falando assim, eu fico até emocionada, posso dizer. É muito Porque... legal assim, desculpa. Não, pode falar, que é isso. A gente pensa que a gente depois de tudo que aconteceu, né? Porque até então a gente não tem dimensão do que a gente está fazendo, né? A gente simplesmente faz. Mas depois que tudo vem acontecendo e até para eu estar aqui, por exemplo, falando, né, sobre esse trabalho aqui nesse evento muito importante que é o INPEA, então a gente vem fazendo uma avaliação, né, do trabalho que foi feito. E aí a gente pensando aqui, me parece que a gente resolveu presentear a cidade de alguma forma, sem me parecer muito... Não. Né, você entende? Mas assim, Mas não, sim. porque você vai em alguns centros, né, na capital, que fica a 4 horas daqui, que é o Rio de Janeiro, né? Você chega lá, você vê diversos espaços como esse, né?
você vê as pessoas, os profissionais de arte e cultura se relacionando com a sua produção e com a sua arte de uma maneira muito orgânica, né? Ninguém tem vergonha de fazer o que faz, né? As pessoas fazem em qualquer lugar, fazem em espaços independentes, alternativos, fazem na rua, fazem aonde for, em feiras, enfim. E aqui me parece que a gente tinha uma relação de esperar sempre o poder público para poder realizar alguma atividade. Isso não foi sempre, sabe? É uma crítica que eu faço assim, com cuidado, porque nem sempre foi assim, né? Mas a gente estava caindo nesse processo, sabe? Uhum. Então, abrir esse espaço é uma forma de reavaliar essa situação, né? E de mostrar que as pessoas podem produzir outras coisas independentemente, podem trabalhar, podem produzir de forma independente e produtiva também. Com a gente, não foi só a gente que surgiu em 2019, né? Surgiram outros espaços, que é uma alegria para a gente, né? Outras casas muito importantes também, espaço Cátia Macabu, espaço dos arteiros, o próprio Varanda Amarela também, que é uma casa também que dissemina arte e cultura. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um novo momento, assim, um momento muito bacana. E trazer e abrir esses espaços para essa cidade, eu acho que é um presente muito bacana, assim, para ela, assim. Sim, muito importante também, né, para a sociedade em si, para uma perspectiva, né, de futuro da cidade, de que a cultura, né, ela pode ser usada como ferramenta, como você mesmo aí está falando, né, de levar, às vezes, conhecimento para outras pessoas que não têm determinado acesso, né, Isso, enfim. é verdade. Campos tem um potencial muito grande, assim, né, artístico, né, não só artístico, né? Mas assim, eu estou falando da minha área. Se a gente for buscar, a gente tem artista do mundo inteiro que saiu daqui, né? Então, me parece que a gente não percebia isso muito, né? Isso ficou um pouco engessado, mas a gente precisa prestar atenção nisso, né? E saber que a gente é um povo muito potente, né? É uma cidade muito rica, culturalmente falando, né? E aí a gente fala de paisagem, né? Que é o tema do evento de vocês. Campos tem uma paisagem muito abastada, né? Seja uma paisagem natural, seja paisagem cultural. É uma cidade muito rica. E, e quando a gente fala de paisagem, a gente fala um pouco de dinâmica também, né? E eu acho que é esse dinamismo que a gente precisa prestar atenção, né? Porque é esse dinamismo que narra a história do espaço que a gente vive, né? Que conta essa história, né? E esse dinamismo quem faz é a gente, né? Então, é importante a gente estar nesse processo de produção, de fazer e tal. Ah, muito legal. E isso que você falou também, né? Interessante essa questão da paisagem, porque não só a paisagem física em si, o que a gente vê, mas acho que muito da vivência, né? Do que a gente tem no nosso cotidiano. Isso diz muito com relação ao que a gente entende da cidade, o que a gente vê da cidade, o que a gente espera da cidade, né? Então, acho que Isso, projetos como esses fazem realmente emergir uma necessidade, né, no indivíduo de, eu vejo, né, já que está nítido para mim, não tem como eu negar isso. Eu tenho que ir e aplaudir, digamos assim, ao que as pessoas como você estão fazendo, né, que tiveram per- coragem para isso. perfeito. Eu acho que é isso que eu estou falando um pouco, assim, é que quando eu falo de presente, é isso, né? A troca, né? Uhum. Né, tudo que a cidade te oferece, né? O que você está oferecendo para a cidade de troca, né? Esse retorno é muito bacana, né? Eu particularmente eu gosto muito daqui, assim, eu tenho muito carinho por essa cidade. Eu poderia ter, sei lá, construído minha carreira em outra cidade, mas eu preferi voltar, que eu nasci aqui, eu preferi voltar aqui e construir uma história aqui, porque eu gosto, eu tenho muito carinho aqui. Eu acho uma cidade muito rica, muito culturalmente falando. A gente tem grandes artistas, a gente tem, enfim, uma, uma, uma potência muito grande.
Então, eu acho que essa troca que me deixa realizado, assim, eu poder estar fazendo alguma coisa para a cidade e estar contribuindo de uma certa forma para ela, né? Isso é muito Ah, bacana, é muito emocionante mesmo, como você falou. inspirador e emocionante. Sim, com certeza. E só uma pergunta também, que você já respondeu, né? Que vocês estão fazendo lives, né? Pelo Sim. Instagram, Santa Paciência. Mas o que vocês esperam também, né? Depois de que essa pandemia, digamos assim, esse pós-pandemia, o que vocês esperam, assim? Como que as pessoas vão voltar a procurar esses espaços? Você acha que as pessoas estão se sentindo, né? Digamos assim, mais necessitadas de frequentar esse tipo de espaço, enfim. Então, Daiane, eu sinceramente ainda não sei. Essa resposta a gente ainda está nesse processo de reabertura, né? Porque assim, basicamente a gente trabalha com reunião de pessoas, né? Uhum. Então, seja para uma reunião, seja para um ensaio, seja para um evento, seja para uma feira, enfim. Então, a gente reabriu sei lá, no meado de agosto com essa fase aí de cuidados, né, de limite de pessoas e tudo. Mas eu não sou pessimista, não. Eu acho que as pessoas vão voltar a frequentar sim. A gente tem muitas ideias que a gente ainda não colocou em prática, né? Como eu disse, a gente nem chegou a comemorar o aniversário de um ano, a gente tinha uma programação de uma semana para a gente fazer, com bate-papos, com encontros, com feira, enfim, e a gente não conseguiu fazer ainda. Então, assim, a gente tem esse plano, a gente tem plano de fazer outras coisas, a gente já tem um espetáculo literário musical que já está para acontecer no final de março, aqui no final de novembro, eu, março, no final de novembro, aqui no nosso quintal. Então a gente está com uma programação na gaveta só esperando para a gente poder realizar e fazer e dar de presente para a população, né? Fazer com que as pessoas possam vir e frequentar e com segurança, né? Aqui eu não sei como é que vai ser ainda, a gente, pelo menos assim, lá pelo SESI, né? A gente ainda está discutindo essa questão de a gente não, porque eu estou afastado, mas assim, eu tenho participado de algumas demandas, discutindo como é que serão Uhum. de cultura, os teatros, né, como serão. Aqui a gente vai poder fazer muita coisa, porque a gente tem um espaço aberto muito grande, né? Então eu acho que vai ser bacana, tenho pensado positivo nesse sentido, assim. Ah, que ótimo. Também já estou aqui com pensamento positivo também. Vai dar tudo certo. Espero conseguir participar, quem sabe, dessa comemoração aí de um ano. Ai, que bom. Parece que vai ser incrível. E eu estava vendo aqui também o pessoal nos comentários elogiando muito, desejando boa sorte, perspectivas grandes. O pessoal falando aqui que agora com também a questão das redes sociais, né, que vocês vão sair de campos para o mundo. E essa é a Isso, perspectiva. sim, essa ferramenta que a gente encontrou aqui foi muito interessante, né? Porque a gente estava meio. Quando a gente fechou, porque isso foi novo, acho que para todo mundo, né? Então a gente Uhum. fechou e a gente ficou, nossa, a gente tem que fechar, o que vai ser da gente, o que vai ser, até por questão de vitalícia mesmo, né? A gente precisa fazer para viver, né? Artista tem muito disso, né? A gente precisa exercitar para poder estar vivo, né? Então a gente ficou meio enclausurado e falando, caramba, o que vai ser de nós? E aí a gente encontrou nesse canal de Instagram, acho que o mundo inteiro, né? Essa possibilidade da gente aproximar nosso público e conhecer mais pessoas, né? E discutir, falar sobre coisas. E eu acho que é uma ferramenta que a gente nunca deve perder, não. Legal. Enfim, veio para ficar. Uhum. A Daiane, falou aqui que ela conheceu vocês pelo Instagram também, eu acho, acredito, de Natal. Olha só que legal. E é interessante isso também, né? Porque ninguém esperava, como você disse, que isso fosse acontecer, mas
tentando tirar o lado positivo disso tudo, às vezes vocês não teriam dado, né, tanta atenção, digamos assim, a criar coisas específicas para plataformas digitais que alcançariam também outras pessoas, digamos assim, de outros Sim, estados, né? perfeito, é isso. Eu acho que a gente, pelo menos é o nosso plano, não deixar de fazer essas atividades por aqui, assim, né? Mesmo que tudo acabe, que a gente volte às atividades normais, a gente ainda continua fazendo alguma coisa ou outra por aqui para poder atingir esse público que não, às vezes não tem acesso de outra cidade, por exemplo, que não possa vir, né? E até com outras casas também manter essa relação, porque, né, tem diversas casas como essa espalhadas pelo país inteiro, né? Então, trocar essa ideia entre a gente, né, o que eles estão fazendo lá e fazer esse circuito também, eu acho que vai ser muito bacana pra gente, sem dúvida. Que legal, com certeza. Tenho certeza disso. Ah, mas que bom, Alexandre. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar, ou algo que você queira deixar aí pro pessoal. Então, eu queria só dizer o seguinte, assim, porque com a criação dessa casa, e desse momento novo que a gente está falando aqui, né, que surgiram outras casas muito importantes para esse cenário atual, é muito bacana, né? Porém, a gente precisa prestar atenção, porque isso pode virar uma faca de dois gumes, né? Porque, assim, quando a gente fala de independência, né, de trabalhar de forma independente, né? Sobretudo nessa área que é uma área da cultura, Uhum. a gente tem que fiscalizar e vigiar para que a administração pública não deixe de fazer, né? Porque tem uma diferença entre política cultural e política pública, né? Não sei se é diferença, mas eu acho que assim, política cultural todo mundo pode fazer, né? A gente está aqui fazendo, as casas, outras casas estão fazendo políticas culturais, qualquer um pode fazer, qualquer grupo social pode fazer política cultural, né? Agora, a política pública é diferente, porque política pública atinge todo mundo, né? Talvez eu esteja aqui com a santa paciência, mas a gente esteja aqui no nosso mundo, né? Fazendo arte, fazendo cultura, mas atingindo só um nicho de uma sociedade, né? Talvez quem tenha nível intelectual ou social para frequentar essa casa, né? E política pública a gente pensa em todo mundo, né? Isso é bem importante, então, a gente pensar sobre esse viés, assim, né? E criar esse diálogo também entre as casas, entre as pessoas, as empresas, as instituições que estão fazendo, promovendo a arte e cultura, mas fazer essa ponte com a administração pública também, porque eu acho que é importantíssimo, né? Com A certeza. gente não deixar essas coisas polarizarem, né? Então, eu acho que, e aí falando também de política pública, e aí pensando em campos como um espaço é, um espaço com potencial turístico e cultural muito grande, seria muito interessante e é muito interessante vocês estarem trazendo esse evento para cá, porque para se discutir isso, né? Para os gestores, é importante que os arquitetos, os paisagistas, os gestores públicos e os artistas pensem nesses espaços como uma forma de, de, de dinamizar essa cidade, né? Uhum. Então, a gente pensar que Campos é um espaço que tem uma beleza natural incrível, né? A gente pensar que tem uma beleza arquitetônica e cultural e patrimonial incrível, entende? Então, assim, a gente precisa pensar nisso com muito carinho, com muita responsabilidade,
para que esse espaço continue sendo um espaço, que campus, né, continue sendo um espaço rico e acolhedor Crescendo cada vez mais, né? isso. Acho que é só basicamente isso que eu queria dizer, assim, é importante a gente pensar nisso com muito carinho, né? Eu acho assim, eu digo, eu sou muito apaixonado por campus, sabe? Como eu já te falei, né? E aí eu digo que campus só falta uma coisa para entender, para ser a melhor cidade do mundo. Tem que ir. Porque grana a gente já teve para ser a melhor cidade do mundo, né? Já visto os royalties que a gente já recebeu até hoje. Mas eu acho que se a gente entendesse, compreendesse e se aceitasse como um povo ribeirinho, eu acho que a gente já tinha tudo, sabe? Eu acho que esse rio que corta essa cidade é a nossa grande riqueza. E eu acho que a gente pensando em projetos paisagísticos, arquitetônicos e até em arte e cultura, se a gente conseguir levar todo esse projeto para esse rio que nos abastece, que nos enriquece, eu acho que a gente ganharia o mundo. Ai, olha, eu vou ter que concordar. Não Com é? certeza. Enfim, eu também sinto isso de campos. Eu não sou campista, né? Mas também, com o tempo, digamos assim, estudando também na cidade, eu adquiri esse carinho e comecei a enxergar campos como um espaço, como você está me dizendo aí, com muito potencial e que as pessoas às vezes não querem enxergar, né? Essa é a verdade. É, Não deixam de fazer outras coisas para prestar atenção, né, no que realmente importa. E como você disse também no início da live, tomar essa atitude, né, de começar alguma coisa, não esperar também que tudo aconteça ou de forma mágica, digamos assim, como assim, você está fazendo, né? Muito legal. Então, Alexandre, um prazer te conhecer. Gostei muito da nossa conversa. eu Foi também gostei demais. incrível. Parabéns, parabéns mesmo. Fico muito feliz de ouvir histórias como a sua, de pessoas que, enfim, se importam com as outras também. É muito bom a gente ouvir isso. Fiquei Que muito isso, feliz. Dani. Muito obrigado, viu? Obrigado por ter me ouvido, obrigado por ter essa paciência aí. A gente ficou aqui com 16, 17 pessoas, né, até agora. Obrigada Agradeço por tudo. aos ouvidos de todos e queria parabenizar vocês mais uma vez por esse evento, por essas lives. Vai dar tudo certo e vamos nessa. Muito obrigada. Esperamos poder contar também com você, né? Pode Sempre contar se comigo. Se servir. vocês precisarem, com a santa paciência, comigo, enfim. Tamo aí. Muito obrigada. Todo carinho. Tchau, tchau. Tchau, querida. Prazer, viu? Igualmente. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E só deixando aqui o recadinho para quem perdeu as outras lives, elas estão salvas aqui no Instagram e vocês também podem acessá-las pelo site do Enepeia, que é só clicar no link também no perfil do Instagram. E caso vocês queiram acessar pelo YouTube, é só procurar por ArquiFTube. Também dá para ver tudo lá. Enfim, fiquem à vontade para trocar ideia aqui com a gente e até a próxima.